Bom dia, graças a Deus. Hoje nós vamos continuar a história da família de Moisés. Hoje é o nosso último vídeo. Isso é para nós refletir, para nós pensarmos que nosso Deus, Ele é lindo, Ele é amado, Ele nos alerta. Mesmo quando nós erramos, mesmo quando nós negligenciamos com alguma coisa, quando nós às vezes somos, porque nós somos humanos, nós somos falhos, mas o nosso Deus não é falho. Eu quero dizer para você, eu quero agradecer a você por ter ficado aqui ouvindo esta oração e essa história, que é um alerta para nós pais. Isso é um alerta para você que adora e serve ao Senhor. Nunca coloque qualquer outra coisa, seu trabalho, sua fé, seus amigos, seu esporte, acima, em primeiro lugar, do que a sua família. Porque Deus, nós o adoramos em qualquer lugar. A nossa família nós temos que cuidar, nós temos que zelar. Pai, no nome do teu Filho Jesus Cristo, eu peço, Senhor, olha para cada um dos teus filhos que ficaram esses 5 dias meditando, Pai, no livro, na história da família de Moisés. Senhor, eu não quero aqui, Pai, criar medo, pânico. É um alerta que tu colocaste no meu coração para que nós venhamos cuidar, que nós venhamos vigiar, para que nada é mais importante no mundo. Primeiro nós sabemos que é tu, Senhor, no nosso coração. Quero amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus em primeiro lugar e depois a nossa família. A nossa família é sagrada, é o nosso ministério. Nossos filhos são presentes que tu nos deste para nós guardar, para nós zelar, porque um dia nós temos que prestar conta contigo. Nós teremos de dizer, e tu vai nos perguntar, filha, filho, eu te dei filhos, o que tu fez com ele? Oraste por ele, cuidaste dele. Ah, Senhor, que nós possamos, Pai, ter a nossa missão como pai, como mãe, como tia, como avó, Senhor, cumprida aqui na terra. Porque quem não tem filhos ainda, e quem não pode ter filho, mas que tenha ser um filho espiritual, que tenha alguém para orar, para clamar, Pai. Porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai. Eu repreendo toda obra contrária, todo desânimo, toda tristeza, toda contenda, toda desavença, toda obra contrária cai por terra em nome de Jesus, todo desânimo, toda falta de fé cai por terra em nome de Jesus. Você é salvo, você é liberto, você é transformado, você é cheio da presença de Deus. Eu declaro no nome de Jesus que você venha receber a resposta do que você está precisando, que você seja curado de qualquer enfermidade, qualquer tristeza, qualquer desânimo. Você que está com a crise de labirintite muito forte, uma dor na tua cabeça, você não consegue mexer a cabeça que tudo gira, receba a tua cura neste momento no nome de Jesus Cristo. Você está com dor no teu corpo, dor nos teus olhos, receba a cura no nome de Jesus Cristo. Receba o que você está precisando no nome de Jesus, que receba a graça do Senhor, o poder do Senhor e a misericórdia do Senhor. O Senhor é teu Deus, o Senhor te ama, o Senhor te criou, o Senhor te formou, o Senhor te presenteou com o fôlego da vida. E o Espírito Santo de Deus está sobre você. Receba a presença de Deus, receba a bênção do Senhor, receba a provisão do Senhor, receba a proteção do Senhor. Eu te abençoo no nome de Jesus, que a glória do Senhor, poder do Senhor, a misericórdia do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu lar. Eu te abençoo em nome de Jesus. Hoje nós estamos olhando e vendo sobre os filhos de Moisés, hoje sobre a família de Moisés, os netos de Moisés, que pouco é falado, né? Quase ninguém fala da vida da história dos filhos, dos netos de Moisés. Eu trouxe para um alerta para nós como pais, para que nós venhamos nos alertar, que nós temos que cuidar, zelar, orar, clamar, ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem seguir. Olha que diz, capítulo em Êxodo, capítulo 4, versículo 20, o que diz 20. Então Moisés levou sua mulher e seus filhos de volta. Então Moisés levou sua mulher e seus filhos montados no jumento.
e partiu de volta ao Egito, levando na sua mão a vara de Deus. É só para nós relembrar, né? Porque essa é uma história muito linda, para que você veja que eu não estou falando heresia, e sim o que a Bíblia está ensinando. Como eu disse desde o início, não estou criticando Moisés, não li histórias à parte, só estou pegando o que a Bíblia diz, para um alerta na nossa vida. Como diz, ó, em Êxodo capítulo 4, versículo 20, que diz: Então Moisés levou sua mulher e seus filhos montados no jumento e partiu de volta ao Egito, levando na mão a vara de Deus. Vejamos o que diz em Êxodo capítulo 18, versículo 1, 2 e 3. Veja o que diz. Vou começar no 2. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa do seu sogro, Jetro, que a recebeu com seus filhos, com seus 2 filhos. Um deles chamava Gerson, pois Moisés dissera: tornei-me imigrante em terra estrangeira. E o outro chamava-se Eliezer, pois dissera: o Deus do meu pai foi o meu ajudador, livrou-me da espada de Faraó. Primeiro, quando Moisés vai, ele leva a esposa e os filhos. Depois, ele manda de volta para a casa do sogro, o sogro depois traz de volta. Então, isso que eu quero dizer. Por mais difícil que esteja a situação, permaneça junto da sua família, junto dos teus filhos. E olha o que diz em 1 Crônica, vamos primeiro Juízes, capítulo 18, versículo 30 e 31. Vou começar no 29, para ficar mais fácil. Os homens de Dan reconstruíram a cidade e se estabeleceram nela. Deram à cidade anteriormente chamada Laís o nome de Dan, em homenagem ao seu antepassado Dan, filho de Israel. Eles levaram para si o ídolo de Jonas, filho de Gerson, neto de Moisés, e os seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan, até que o povo foi para o exílio. Ficaram com os ídolos feitos por Mica durante todo o tempo em que o santuário de Deus estava em Siló. Veja, os netos de Moisés tornaram-se idólatras. Não sou eu que estou falando. É a Bíblia Sagrada. Então, eu quero alertar você. Cuide da sua herança. Cuide dos seus filhos. Porque a palavra do Senhor nos diz, os homens de Dan, ele era filho de Israel, reconstruíram a cidade e se estabeleceram nela. Deram à cidade anteriormente chamada Laís o nome de Dan, em homenagem a seu antepassado Dan, filho de Israel. Eles levaram para si o ídolo e Jonatas, filho de Gerson, neto de Moisés, e os seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan, até que o povo foi para o exílio. Ficaram com o ídolo feito por Mica durante todo o tempo em que o santuário de Deus esteve em Siló. Isso é o cuidado que nós temos que ter com a nossa família. Cuidar, não quer dizer que serão todos, mas nós temos que plantar no coração dos nossos filhos e ensinar. Porque se nós ensinamos os nossos filhos vão ensinar os seus filhos vão ensinar os seus filhos. Então, isso nós temos que ter cuidado para que a palavra do Senhor permaneça fiel. E olha o que diz aqui, em 1 Crônica, capítulo 14, os filhos de Moisés, homem de Deus, foram contados como parte da tribo de Levi. A tribo de Levi era os sacerdotes, né? Era os levitas do Senhor, né? Então, eles foram contados com a tribo de Levi. Então foram os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. Sebuel foi o chefe dos descendentes de Gerson.
Reabias foi o chefe dos descendentes de Eliezer. Eliezer não teve nenhum outro filho, mas Reabias teve muitos filhos. Então, essa é a descendência de Moisés. Então, eu quero dizer para você, a gente tem que cuidar, tem que orar, tem que buscar e pedir a Deus a sua infinita misericórdia para que Ele nos abençoe, que Ele nos dê graça, que Ele nos dê a sua unção, a sua sabedoria para que nós possamos pedir ao Senhor. Josué herdou o Espírito, mesmo não sendo filho. Josué assumiu o legado que poderia ter sido do filho dele. Mas Josué era servo de Moisés, Josué andava com Moisés. Então, se o seu altar da sua casa está sendo negligenciado, a idolatria pode entrar. Então, isso é um alerta para nós. Mas Deus é fiel para restaurar gerações. Deus é fiel para reatar. Deus é fiel para restaurar a nossa família. É nós clamarmos, nós buscarmos. Mas Moisés estava tão ocupado com todo aquele povo, o povo reclamando. Mas mesmo assim, ele poderia ter clamado ao Senhor, olhado para os seus filhos, trazer os seus filhos para perto. Mas ele deu prioridade somente para a obra do Senhor. Onde houver desvio, Deus trará restauração. Mas Deus é fiel para restaurar gerações. Onde houver desvio, Deus trará restauração. Onde houver silêncio, Deus levantará vozes proféticas na sua descendência. Onde houver essa passagem que o Senhor tocou no meu coração muito forte. Onde houver silêncio, Deus levantará vozes proféticas na sua descendência. Os filhos de Moisés foram poucos, mas o legado de Moisés foi enorme. Então, que o teu legado não seja enorme, mas que o legado teu seja passado também para os teus filhos, para os filhos dos teus filhos, para as tuas gerações. Deus faz justiça com a linhagem dos fiéis. Mesmo que nossos filhos não caminhem como nós esperamos, mas Deus pode usar nossa linhagem, nossos exemplos, nossa fé para gerações e abençoar a nossa geração. Não desista. Errar não anula legado. Não vai anular se você está errando. Traga isso para si como um alerta. Moisés errou, mas não anulou o legado dele. Ele passou para outra pessoa. Então, eu quero deixar um alerta para você, que você venha olhar para a tua família, venha olhar para os teus filhos. Porque primeiro lugar na nossa vida é Deus. Segundo é a nossa família. Porque Deus nós podemos adorar andando com nossos filhos, ensinando o caminho que é o Senhor, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Que nós devemos ter esse alerta na nossa vida. Eu comparei a história de Timóteo com a de Moisés, Lloyd e Eunice, duas mulheres que não são nem muito mencionadas na Bíblia. Elas cuidaram do seu neto, do seu bisneto, e ele foi um grande ganhador de almas. Foi um homem que Paulo resgatou, que deu um ministério lindo. Que nós venhamos deixar um legado para os nossos filhos. Mesmo que você não esteja no púlpito, mesmo que você não seja lembrado, mesmo que você não esteja em evidência, mas ore, clame, declare a bênção do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu filho, teus filhos, sobre teus netos, sobre teus bisnetos, que o Senhor irá abençoar poderosamente nossos filhos. O Senhor abençoa a nossa família, o Senhor abençoa a tua vida, abençoa o teu legado. Eu te abençoo no nome de Jesus, receba a bênção do Senhor, receba o poder do Senhor, receba a glória do Senhor. Te abençoo em nome de Jesus. Amém.